Queridos, o apóstolo Paulo vai falar também num segundo grupo, que é o grupo dos idosos. Hoje está tão em evidência a discussão sobre a importância dos idosos, sobre a vida dos idosos, com essa praga, essa enfermidade do Covid-19, né, do coronavírus, que afeta principalmente e mata principalmente aqueles que já passaram dos 60, 70, 80 anos de idade, e fica se discutindo o quanto eles são importantes, o quanto devem ser protegidos. E a carta de Paulo a Tito, no versículo 2 do capítulo 2, diz da importância desses homens idosos, e depois no versículo 3 da importância das mulheres idosas. Sobre os homens idosos, ele vai apresentar quatro características. Vai dizer que os homens idosos, antes de mais nada, têm que ser temperantes, ou seja, têm que ser equilibrados. Equilibrados em relação ao quê? Assim como nós vamos ver sobre as mulheres idosas, os homens idosos e os oficiais, os presbíteros, eles não deviam ser entregues ao vinho, não deviam ser dominados pelo vinho. O consumo do vinho era muito comum naqueles dias. Paulo vai escrever para Timóteo, por exemplo, para ele não consumir apenas água, mas água com vinho, para cuidar da saúde do seu estômago. E aqui o homem temperante, os idosos devem ser temperantes. Queridos, nos nossos dias, quantos idosos estão sendo destruídos, estão caindo literalmente pelas sarjetas por causa da embriaguez, por causa do excesso de álcool, por causa da dependência química no álcool e até outras drogas. E Deus fala através de Paulo isso, que os homens devem ser temperantes, devem ter esse equilíbrio, que os idosos não devem se entregar a esse domínio do álcool. Uma segunda característica que diz é que eles devem ser sensatos, né? Eles devem ser homens dignos de respeito, sensatos, e o texto diz também respeitáveis, ou seja, homens que têm atitudes coerentes, têm atitudes exemplares, têm atitudes que não sejam alvo de até gozação, né? Muitos conhecem o grande apresentador de televisão, Silvio Santos. Ele é um exemplo em várias áreas, mas muitas vezes agora que ele já está um pouco idoso, bem idoso, aliás, às vezes ele solta algumas frases, às vezes ele trata alguns convidados, às vezes até mulheres convidadas nos seus programas, de uma forma que não é respeitável, de uma forma que desperta muita polêmica, muita discussão, e é disso que o texto está falando. Os idosos, não é porque já passaram uma vida toda, não é porque já prestaram um grande serviço para suas famílias, para a sociedade, que depois de determinada idade podem viver de qualquer jeito. Às vezes nós homens não temos a mesma preocupação que a maioria das mulheres tem em se vestir bem, em estar elegantes, e às vezes isso se evidencia muito em homens idosos, que não se preocupam se estão andando com roupa rasgada, com roupa suja, tudo isso é algo que está sendo destacado aqui, e ao mesmo tempo nós vemos grandes servos de Deus, com 70 anos de idade, 80 anos de idade, que a sua aparência, a sua postura, o seu comportamento, não apenas quando estão na obra de Deus, mas na informalidade, no dia a dia, são aqueles que mesmo até calados dão grandes lições para nós. É isso que Paulo está falando. Os homens idosos devem ser sensatos, responsáveis, devem ser aqueles que inspiram respeito, porque se a jovens é pedido que sejam padrão de boas obras, quanto mais os anciãos, quanto mais aqueles de quem se espera a sabedoria, as grandes lições. E aí Paulo vai dizer, esses homens devem ser sadios, saudáveis, em três aspectos. Sadio na fé, ou seja,
devem ser crentes naquilo que a palavra de Deus diz, devem confiar estritamente, exclusivamente, profundamente na Bíblia Sagrada, que é a regra de fé e prática. Então, saudável é aquele que crê naquilo que a Bíblia diz. Muitas pessoas têm uma fé que nós não teríamos, como, por exemplo, às vezes ouvimos falar de alguns terroristas, de alguns homens idosos que estão envolvidos em obras terroristas. Isso é fé, mas não é fé saudável. É fé destruidora, é fé demoníaca. Então Paulo chama os idosos a terem uma fé saudável. E a fé saudável vai levar às obras, porque a fé sem obras é morta. E as obras se expressam exclusivamente na prática do amor. A prática da palavra de Deus, mais especificamente a prática da lei do Senhor, é a prática do amor. O Senhor Jesus disse que a lei se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Então, quem é sadio na fé, inevitavelmente vai ser sadio numa prática de honrar também aos mais velhos, uma prática de não ser mentiroso, de não ser difamador, de não ser ladrão, de não ser adúltero, de não ser invejoso, cumprindo ali os 6 dos 10 mandamentos relacionados com o amor ao próximo. E isso, queridos, aos idosos é exigido com constância. E aqui eu destaco, irmãos, na igreja, na carreira cristã, não há lugar para aposentados. Os nossos irmãos que estão aposentados das suas atividades laborais, aposentados dos seus trabalhos seculares, por justiça, né? Justiça humana e justiça divina, eles não têm o direito de se aposentar na igreja, não têm o direito de se aposentar na prática cristã. Diz o texto que essa prática da fé, essa prática do amor deve ser constante até que o nosso Senhor Jesus volte. E a gente conhece tantos irmãos com mais de 80 anos, com 90 anos, que são verdadeiros exemplos para jovens, são verdadeiros exemplos de perseverança, de constância, de equilíbrio. É isso que a Bíblia está dizendo aqui, que esses homens idosos devem ser temperantes, respeitáveis, sensatos e sadios. Sadios na fé, no amor e na constância. Queridos, semelhantemente é dito para as mulheres. Versículo 3 diz: quanto às mulheres idosas, semelhantemente, ou seja, homens idosos e mulheres idosas devem ser temperantes, respeitáveis, sadios na fé, no amor, na constância e sensatos. Mas para as mulheres idosas é incluída algumas responsabilidades específicas. Por exemplo, um procedimento sério, sejam sérias em seu proceder. Ainda hoje eu estudava o comentário de João Calvino sobre esse texto, um grande reformador na Idade Média, e ele dizia lá que já há 5, 6 séculos atrás existiam mulheres idosas que se vestiam inconvenientemente, se vestiam de uma forma absolutamente inconveniente. Então veja, quando ele diz aqui de sérias em seu proceder, a palavra no grego é hieroprópeis, ou seja, próprias para o templo. Ou seja, as mulheres idosas não têm a liberdade de fazer fora da igreja, fora do templo, algo que não sirva, que não seja próprio para ser feito apenas no templo. O modo de vestir, o modo de falar, o modo de agir, até porque a igreja não é o templo. Nesses dias de igreja, de templos fechados, nós temos lembrado que a igreja ela está em todos os lugares, a igreja não fecha, a igreja não tira férias, a igreja não se aposenta. Então essas mulheres idosas, experientes, e aqui a gente não tem como precisar qual é a idade, porque veja, nós estamos falando de um tempo em que as pessoas viviam muito menos. Então, se hoje nós estamos considerando as pessoas como idosas, como na melhor idade, depois dos 65 anos, 70 anos de idade, nesses dias é possível que pessoas de 40 anos de idade, 45 anos de idade já fossem consideradas velhas,
pois já tinham muitos filhos, já tinham uma saúde debilitada, não tinham tantas condições de sobrevivência como hoje nós temos, não tinham a mesma expectativa de vida. Então essas mulheres devem ter um procedimento sério. Uma segunda responsabilidade que elas devem ter, elas não podem ser caluniadoras. Sim, já nos dias de Paulo era uma preocupação que não houvessem velhas fofoqueiras. E isso nada mais é do que a proibição da quebra do Novo Testamento, o Nono Mandamento. O Nono Mandamento diz: não diga falso testemunho de ninguém. Está lá em Êxodo 20:16, Deuteronômio 5:20. Ora, meus irmãos, existem velhos fofoqueiros? É óbvio que sim. Mas aqui Paulo destaca algo que aparentemente era mais evidente naquele lugar, em que as mulheres idosas, quem sabe usavam o seu tempo ocioso para ficar falando da vida dos outros. Ainda bem que isso só acontece lá em Creta, né? Isso só acontecia lá em Creta. Hoje nós não conhecemos mulheres idosas fofoqueiras, nós não conhecemos homens fofoqueiros, mas caso você conheça alguém, você deve dizer para ele que a palavra de Deus ordena que ele não continue nessa prática, que ele não continue sendo alguém que fica difamando e falando da vida dos outros. Ainda mais, essas mulheres também, exemplo dos homens que deviam ser temperantes, elas não deviam ser escravas do vinho. Aqui é um termo bem forte, né? Diz, olha só, elas não podem ser escravizadas a muito vinho. Como eu disse, o vinho era comum na prática daquela época. Aliás, muito antes disso, no livro de Provérbios, nós já somos advertidos, capítulo 20 de Provérbios, versículo 1. Provérbios, capítulo 20, versículo 1, diz o seguinte, irmãos: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoraçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Ou seja, não dá para ser sábio e viver embriagado. Até porque a embriaguez afeta diretamente o autocontrole, o senso de equilíbrio, de processamento de ideias. Isso hoje é muito conhecido da ciência e isso é coerente com o ensino do apóstolo Paulo, que diz: não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, onde há desperdício. Desperdício de saúde, de tempo, de dinheiro, de vida. Não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Algumas pessoas se envolvem no vício socialmente, né, para manter amizades, para não se sentir sozinho. Algumas pessoas se envolvem no vício para anestesiar suas angústias, os seus sofrimentos. Mas o cristão, ele não tem essa desculpa. Por mais que tenhamos aflições, sofrimentos, por mais que alguns experimentem a solidão, o beber socialmente não é algo bíblico. O beber, como muitos bebem diariamente para manter suas amizades nos bares, nos botecos, esse beber não é bíblico, porque nós temos uma companhia muito melhor, o Espírito de Deus. Nós temos alguém para nos aliviar das nossas angústias, um socorro bem presente, o Espírito de Deus. Por isso essas mulheres não deviam ser escravizadas a muito vinho, serem caluniadoras e serem tais que tivessem um procedimento que não coubesse no templo. O mesmo que elas fariam no templo, na reunião, na prática e na comunhão dos piedosos, devia ser a prática delas quando elas estavam isoladas, quando elas não estavam juntas com os demais membros, as demais irmãs que fazem parte da igreja. Isso tudo para quê? Para que elas tivessem a condição do que está escrito. Ao invés de fazerem essas coisas, sejam mestras do bem. Mestras.
né? Uma palavra que só cabe para quem é especializado, para quem tem conhecimento profundo. E de qual matéria, de qual disciplina, de qual curso? O bem. As mulheres idosas têm a vocação, o chamado para serem mestras do bem. E o hino 325, que nós cantamos celebrando no nosso inário, no Inário Novo Cântico, um hino que chama Aspiração Feminina. Eu acho muito interessante que na quarta estrofe, é o hino chamado Hino da SAF, diz que a SAF, a Sociedade Auxiliadora Feminina na Igreja Presbiteriana, é o quê? Escola de piedade. Queridos, veja o valor do convívio com as mulheres idosas. Veja o valor dessas mulheres continuarem ativas em comunhão com a igreja, porque elas dão verdadeiras aulas de bondade, de como servir a Deus, de como praticar o bem, de como resistir nesses tempos difíceis. Queridos, não pode ser dispensado o valor dessas mulheres idosas, que aqui o texto fala com todas as letras, que não são como tantas mulheres idosas, entregues aos vícios, entregues às maledicências, que não têm uma vida coerente, não, as irmãs da igreja, as filhas de Deus, aquelas para quem Paulo estava direcionando Timóteo a pastorear, elas devem dar lições, ensinos, exemplos, modelos de como é praticar o bem. E há uma finalidade ainda maior que é dada para essas mulheres idosas. Essas mulheres idosas, principalmente, vão ensinar as mulheres mais jovens. O versículo 4 diz: elas vão instruir as jovens recém-casadas. Agora, Paulo começa a preparar Timóteo para pastorear um segundo grupo na igreja. Ele falou dos idosos, homens e mulheres, e agora vai falar dos jovens, mulheres recém-casadas, e depois vai falar dos homens, dos moços recém-casados. Essas mulheres recém-casadas, elas iam ser ensinadas pelas mulheres idosas, pelas mulheres experientes ao quê? Elas têm 6 lições para aprender com essas mulheres idosas, de acordo com o versículo 4 e versículo 5. Primeira lição, aprender a amar. Amar ao marido, amar aos filhos. Hoje em dia nós vemos muitos casamentos de mulheres jovens acabando, porque elas dizem, eu não sinto mais amor, eu não tenho mais amor, como se o amor fosse uma emoção que vem e vai, como se o amor fosse algo sobre quem não tem domínio. E o texto aqui vai dizer com todas as letras, o amor é aprendido. Ninguém nasce sabendo a ler, ninguém nasce sabendo escrever, ninguém nasce sabendo ser médico, advogado, engenheiro, mas entra num curso, percorre um conteúdo e consegue chegar na diplomação, tendo aprendido essa habilidade. E na Bíblia Sagrada, o amor é um dom. O amor é um dom de ser igual ao próprio Deus, que é o amor. Mas o amor também é mandamento. O amor é uma prática que se aprende. E com todas as letras, Paulo diz, as mulheres experientes vão ensinar as mais novas a amar os seus maridos, vão ensinar as mais novas a amar os seus filhos. Hoje em dia, as mulheres não têm apenas dificuldades de amar aos maridos, mas com a sua jornada de trabalho tão sobrecarregada, de tantas atividades e tantas responsabilidades, algumas têm abandonado até o acolhimento dos seus filhos, a criação dos seus filhos. Hoje em dia não é raro encontrar filhos que não conhecem o pai, mas também não é raro encontrar filhos que são criados pelas avós, porque as mães mais jovens não assumiram a responsabilidade, não aprenderam a amar os seus filhos. E na igreja, as mestras do bem, as nossas mães, as nossas avós, as nossas bisavós, aquelas que sabem o que é preciso fazer para um casamento chegar às bodas de prata, às bodas de ouro, essas são as únicas
que são habilitadas por Deus a ensinar as mulheres mais jovens. Por isso, mulheres jovens, irmãs de 18, 19, 20 e poucos anos, queridas, vocês precisam ter muita comunhão com as irmãs mais velhas da igreja, com as irmãs idosas. Na nossa igreja presbiteriana, as pessoas falam que SAF é coisa de mulher velha, mas eu testemunhei numa reunião nacional da SAF da nossa igreja, mulheres do Brasil inteiro reunidas, quase 1000 mulheres numa reunião, e não tinha só mulher idosa não, tinha mulher de 18, 19, 20 anos. Essa integração de mulheres mais jovens com mulheres mais idosas, mais experientes, é fundamental para a solidificação da família tão atacada, família tão implodida, família tão vulnerável nesses últimos tempos em que o amor tem se esfriado. Então, minhas irmãs mais jovens, aprendam a amar os seus maridos, aprendam a amar os seus filhos, aprendam isso com as mulheres mais idosas, que já criaram não apenas 1, 2, mas quem sabe 4, 5, 7, 10 filhos em tempos mais difíceis, sem internet, sem tantas facilidades e que venceram. Aprenda com essas mestras, aprendam a ser sensatas. É a segunda lição que vocês vão aprender, ou seja, mulheres coerentes, mulheres que também se comportam fora da igreja como se estivessem dentro da igreja, porque Deus está em todo lugar. Deus não está apenas no templo, Deus está em todo lugar assistindo o testemunho das irmãs. Aprendam a ser honestas. Queridos, veja que já naquela época existiam verdadeiros golpes do baú, né? Já naquela época existia desonestidade, e a desonestidade ela não tem gênero. Existem homens desonestos, mas existem mulheres desonestas. Eu conheci um grande homem de Deus, um grande pastor, que precisou se divorciar porque a sua esposa deu um golpe financeiro tal que quase o leva preso. Queridos, isso não acontece só nas novelas, isso acontece nas igrejas. E as mulheres mais jovens, às vezes nessa época de tanta ênfase em ostentação, no ter, no possuir, no adquirir, podem cair em tentações e serem desonestas com seus maridos, usando o cartão de crédito, às vezes de uma forma irresponsável e até de uma forma oculta, e quando aparece o problema, já não há muito o que fazer, já fica uma situação desesperadora. Mulheres jovens aprendam a ser honestas com as mulheres mais velhas. A quarta lição é que aprendam a ser boas donas de casa. Sim, numa época de tanta praticidade, numa época de tantos eletrodomésticos, nós ainda temos mulheres recém-casadas que não sabem fritar um ovo, aliás, não sabem nem preparar um miojo. Queridos, não pode ser assim. Não pode ser assim. Uma vida prendada, uma vida caseira, é uma vida econômica. Veja que a mulher virtuosa de Provérbios 31, ela cuidava das coisas da casa. Nós não estamos falando aqui que as mulheres jovens devem ser empregadas dos seus maridos. A carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, no capítulo 3, diz para os homens participarem da vida doméstica, mas existem mulheres hoje que vivem só na academia, vivem só no shopping, e exigindo, deixando que os seus maridos fiquem quase malucos de se matar de trabalhar para conseguir arcar com pagamentos de faxineiras, de cozinheiras e de serviços que mulheres honestas, mulheres sensatas podem e devem fazer nos seus lares. Podem e devem participar como as mulheres idosas fizeram. Nossas vós, nossas bisavós não sabem de muitos luxos que algumas mulheres no século XXI dispõem e acham que é obrigação, acham que é normal. Louvado seja Deus por aqueles que têm condição de fazer isso, de
empregar pessoas para ajudar na arrumação da casa, na cozinha, no lavar roupas, mas isso não é a regra, isso é exceção. E a gente não pode ficar querendo que a exceção esteja em todas as casas, em todos os lares. Veja que a Bíblia é bem sóbria no propor que as mulheres recém-casadas aprendam a ser boas donas de casas, aprendam, né? Fala com todas as letras, ser boas donas de casas. Aprendam também a ser bondosas, aprendam a promover o bem. Numa situação como nós estamos hoje, tantas oportunidades, e eu tenho visto mulheres se organizando para, por exemplo, cortar e costurar máscaras para doações. Veja, quantas oportunidades de fazer o bem, quantas oportunidades de socorrer alguém, quantas oportunidades de socorreiras da família da fé. Eu tenho visto mulheres na nossa igreja preocupadas, me mandando mensagem: pastor, será que alguém está passando necessidade, está precisando de ajuda? É isso que as mulheres mais novas devem aprender com as mais idosas, a serem bondosas e, como conclui aqui versículo 6, serem sujeitas aos seus maridos. Queridos, a família é uma organização e toda organização tem distribuição de funções, de atividades. Toda organização funciona bem quando as funções estão bem distribuídas e a liderança está clara. E Deus estabeleceu que a liderança da família é a liderança masculina. Por mais que os movimentos feministas tenham buscado a promover igualdade, a natureza não garante igualdade. A natureza, desde Adão e Eva, fez um homem diferente da mulher, fez a mulher melhor para muitas e muitas funções, atividades, tarefas, e fez o homem habilitado, por incrível que pareça, né? Porque fez a mulher para auxiliar o homem, sinal que o homem sozinho não ia conseguir fazer nada, mas fez o homem também habilitado para algumas tarefas. E na organização familiar, alguém tem que dar a última palavra. Algumas decisões, alguns debates, não cabe um empate, cabe a liderança. E as mulheres têm que admitir que os seus maridos sejam a liderança na sua casa. Não estamos falando de subserviência, não estamos falando de humilhação nem de desvalorização. Estamos falando de uma ordem que vem desde a criação e que o nosso Senhor Jesus confirmou que continua válida e como expressão de sabedoria. Essas lições as mulheres mais jovens devem aprender para quê? Para que a palavra de Deus não seja difamada. O versículo 5 continua dizendo que as mulheres devem aprender essas 6 lições: amar ao marido e ao filho, serem sensatas, serem honestas, ser boas donas de casa, serem bondosas, serem sujeitas aos maridos, para que a palavra de Deus não seja difamada. Queridos, assim como nós vimos que o inimigo está pronto para acusar aos obreiros, como Tito, como Timóteo, como cada um que prega o Evangelho, o inimigo está pronto para difamar a palavra de Deus. Quando vê uma mulher que não honra aos princípios da palavra de Deus, que não segue uma organização familiar como Deus propôs, e não tenha dúvida, a Bíblia vai ser difamada, a palavra de Deus vai ser difamada. Ou seja, as pessoas vão dizer: o que adianta ela ir na igreja se ela não sabe fritar um ovo? O que adianta ela ir na igreja se ela desrespeita o marido? O que adianta ela ir na igreja se ela não cuida dos filhos dela? É exatamente esse discurso, é desse jeito que a palavra de Deus é difamada. As pessoas não vêm à igreja, mas você é a Bíblia que as pessoas leem lá fora. Você é a igreja que as pessoas conhecem lá fora. E se você não aprende essas lições, se você não admite essa organização de igreja e família, não tenha dúvida, você vai ser uma péssima propaganda para a palavra de Deus, uma péssima propaganda para o Evangelho, uma péssima propaganda para Jesus. Nenhum de nós quer esse peso. O texto vai falar ainda, queridos,
no versículo 6, que os moços, vai falar dos moços, apenas uma linha, que eles sejam criteriosos. Ele vai dizer, Paulo, encoraje os moços a serem criteriosos. E os nossos moços, os nossos rapazes, os homens mais jovens, que critério têm usado? Tem usado o critério da beleza? Ou seja, a Miss Brasil é a melhor para ser a minha esposa. Não uma mulher que não tenha o título de Miss Brasil, mas que sabe amar ao marido, aos filhos, sabe ser uma boa dona de casa, sabe ser alguém sensato e incoerente. Esse é o critério que você tem usado para escolher e encontrar uma noiva, uma namorada? Qual é o critério que você, homem, jovem, empreendedor, cheio de vigor, tem usado? Critério financeiro, ou seja, o que dá ganhos financeiros é certo e o que não dá ganhos financeiros não presta? Esse é o critério que você tem usado para a tua vida? Qual é o critério que você tem usado? É meramente o critério acadêmico? Você só ouve quem tem diplomas, você só ouve quem tem mestrado, doutorado, pós-doutorado, prêmio Nobel? É isso? Esse é o critério que você tem usado para nortear a tua vida? Ou você tem usado o critério das Escrituras Sagradas para suas tomadas de decisões, para você ser alguém exemplar? Você tem usado o critério que Paulo deixou quando ele disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo? Na hora de você decidir namorar alguém, na hora de você decidir se casar com alguém, você tem colocado diante de Deus essa decisão, buscando fazer aquilo que Jesus faria no teu lugar? Na hora de se comportar no seu trabalho, na sua universidade, no seu relacionamento com as pessoas, você só tem valorizado as pessoas que ganham bem, que têm altos postos, que têm altos diplomas e tem humilhado as pessoas de posses menores, as pessoas de postos mais baixos na hierarquia e na organização social? É assim que você tem agido, jovem? Repense os seus pensamentos. Eu me lembro da história de um jovem que se formou em medicina e depois de formado ele quis ensinar o seu pai a rever todo o seu negócio. E o seu pai, ele tinha um carrinho que vendia cachorro-quente. E ele queria que o pai mudasse toda a forma, alugasse um novo lugar, investisse, fizesse um empréstimo no banco. E o pai daquele jovem falou, ei, eu paguei o seu curso de medicina inteirinho vendendo cachorro-quente com esse carrinho. Então, vá com calma, porque certamente eu ainda tenho algumas lições para te dar, que a faculdade não te deu, que o diploma não te deu, que a situação financeira ainda não te deu. É isso que nós devemos entender.